Há uma coisa que é mais atrativa do que qualquer outra coisa. E no nome de Deus eu te digo isto: você nunca precisa anunciar o fogo. Quer esteja em um homem, quer esteja em uma igreja, quer esteja em uma comunidade. Tudo o que precisamos é de homens e mulheres pegando fogo. Não precisamos de mais dinheiro, não precisamos de mais organização, não precisamos de atores falidos, quebrados, vindo sentar no banco das nossas conferências. Esqueça isso. Voltemos para Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Entenderam? Homens santos de Deus falaram, entenderam isto? Movidos pelo Espírito Santo. Lembram daquela história em Atos 26, 27, onde Paulo estava no navio e havia 270 pessoas com ele e o navio entrou em apuros e eles jogaram as bagagens no mar? Deus está procurando homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo. Mas lá diz que quando eles não podiam fazer mais nada com o navio, lá diz o quê? Nos deixamos levar. Essa mesma palavra no grego é usada aqui, movidos pelo Espírito Santo. Como o Espírito Santo move? Não diz que no início ele se movia sobre a face da terra? Havia trevas na face da terra, havia caos e do caos ele trouxe o cosmo. Sabe, nós temos uma ideia muito superficial do Espírito Santo. Nós não conhecemos Deus. Eu demorei 6 meses para me preparar para ir por 6 dias, e aí o Senhor disse, não, então tá bom. Então eu esperei em Deus e Ele me deu essa palavra. Homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. A outra palavra que Ele me deu foi, como aconteceu nos dias de Noé. Só há uma resposta para a situação do mundo hoje, não só para os Estados Unidos da América, mas para o mundo. E a resposta é o avivamento Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Escute, você acha que pode ter o Espírito Santo revolucionando sua vida e permanecer com o seu status quo? Se você dissesse que estava num culto hoje à noite e que a misericórdia de Deus se moveu em você e dissesse amanhã, ontem à noite Deus se moveu em mim naquele culto, Ele mudou minha vida. Escute, só há uma prova disso. É se isso mudou o seu estilo de vida. Você não pode se iludir só porque agora sabe um pouco mais sobre o Espírito Santo e leu mais livros. Deus não pediu para você ser uma biblioteca ambulante, Ele pediu para você ser cheio da personalidade dEle. Escute, se você for cheio do Espírito Santo, você não dará a mínima para a opinião das pessoas. Quer eles gostem ou odeiem você, qual diferença faz? A maior coisa que você aprenderá desse lado da eternidade é: Jesus me ama. Ou é ser totalmente de Cristo e aí serei comprometido com Ele, ou então é ser amarrado a uma igreja prostituta. Mas qual é a próxima coisa que o Espírito Santo faz? Ele vem sobre um grupo de homens. Eles estavam reunidos no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. Paulo ora pelos colossenses, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Quantos de vocês estão cambaleando, não sabem qual caminho seguir? Vocês jovens dizem, não sei se Deus me quer no campo missionário, se me quer aqui ou ali. Descubra a vontade de Deus e a execute. Pegue um barco e vá para Hong Kong e para King Kong na medida do possível. Enquanto você souber que está na vontade de Deus, todo o inferno se levantará contra você. E aí em Efésios 3, versículo 19, lembram desse versículo fantástico? É a coisa mais estupenda que eu conheço desse lado da eternidade. Lá diz que vocês, seres mortais, vocês podem ser cheios de toda a plenitude de Deus.
Bem, a palavra grega para que sejais cheios do Espírito, na verdade, é para que estejais sendo cheios do Espírito. Não é uma coisa que acontece uma vez somente, isso está continuamente aí. Jesus diz, se vós estiverdes em mim, você não tem suas orações respondidas simplesmente porque você usa Deus como se estivesse indo às compras. Você fica com Ele todos os dias? Ele te diz para ir a um certo lugar, meditar e te mostrar toda a sua carreira crucificada. Você decidiu ser um advogado e Deus diz, você não pode ser um advogado. Mas sabe, a maioria de nós quer a bênção máxima de Deus com o mínimo de depósito. Ele não faz isso. Deus vai exigir todo o seu espírito, alma e corpo. Ele diz... O Espírito de Deus. Você já notou que Jesus não fez nada até que o Espírito Santo estivesse sobre ele? Ele sabia que era filho de Deus desde que tinha 12 anos de idade, mas ele esperou até que saiu do Jordão e então o que aconteceu? Oh, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você bate palmas, canta e tem um momento maravilhoso. Espera um minuto. Você disse a Deus que quer ser como Jesus? E o que aconteceu quando Jesus foi cheio do Espírito Santo? Ele foi imediatamente guiado pelo Espírito. Ele não foi guiado pelo diabo. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto por 40 dias. Você está preparado para isso? Você não pode ter as bênçãos de Deus nos seus termos. Mas leia o próximo capítulo. Ele retornou no poder do Espírito. Ele não retornou exausto. O diabo tentou durante 40 dias, sexualmente, de todas as formas. Ele foi tentado em todos os pontos. E o diabo nunca se aproveitou dele porque ele era um homem cheio de Deus. Quão cheio ele era? Veja Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. João 3,34 diz o quê? Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Em João 3,34, mas aqui em Isaías 11, escutem. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ouviram isso? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, número 2, o Espírito de entendimento, número 3, o Espírito de conselho, número 4, o Espírito de fortaleza, número 5, o Espírito de conhecimento, número 6, e de temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. E aí, meus queridos amigos, vocês não desejam que essas coisas fossem exercitadas na sua igreja? Que seus pregadores ou diáconos tivessem o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de poder, o espírito de revelação? Nós não obtemos isso apenas indo a um culto em uma noite. Se isso acontecesse nos dias de Wesley ou 100 anos atrás, você diria, bem, naquela época era diferente. O que era diferente? A natureza humana é a mesma, não é? A dor não é a mesma? Homicídio não é a mesma coisa? Embriaguez não é a mesma coisa? Por que, em nome de Deus, damos tantas desculpas? O inferno é o mesmo, o céu é o mesmo. Eu espero trazer a vocês uma mensagem ardente sobre o trono do julgamento de Cristo. Então, homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Mas você pode ser movido emocionalmente. Você vai aos cultos e se emociona. Quantas vezes você fez compromissos? Diga! Se comprometeu a entregar-se mais, se comprometeu a orar um pouco mais, comprometeu-se com isso. Você pode se comprometer 100 vezes. Quantas vezes um homem é crucificado? Esse é um compromisso só. Os pregadores amam dizer, tivemos uma manhã de domingo adorável, as pessoas vieram à frente. Vir à frente não significa mais nada. E um dia eu tive que ir a uma igreja em uma cidade chamada Orange Grove. E quando eu fui ao púlpito, eu estava no mesmo lugar que Augustus M. Toplett ficava. Lembram que ele escreveu aquele hino? Rocha eterna, fendeu-se para mim. Então, quando eu subi ao púlpito, quando eu coloquei meus pés lá, pensei naquela frase desse hino: seja a dupla cura do pecado. Sabem por que não temos avivamentos? Porque não há evangelistas, desde Billy Graham até mais embaixo, que leve a mensagem da dupla cura. Wesley disse, eu fui para lá e para cá, fui para Manchester, fui para Londres, e eu ofereci Cristo aos homens.
Homens santos andaram movidos pelo Espírito Santo. Falaram movidos pelo Espírito Santo. Então eu vou para a cama às 21 horas, acordo meia-noite ou 1 ou 2 horas da manhã e espero em Deus. Homens andaram movidos pelo Espírito Santo. Escutem, deixem eu lhes dizer, de 2 coisas, uma vai acontecer se você for cheio do Espírito Santo. Ou sua vida de oração vai ser revolucionada, ou alguma outra coisa. Você gostaria de ser pregador? Você quer saber o segredo da pregação? Aqui está em 1 Pedro capítulo 1, verso 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Você percebe isso? Os sofrimentos e depois a glória, ok? Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu. 1 Pedro 1,12. A maioria das pregações hoje é retórica, lógica e material histórico. Mas não há pregação verdadeira sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é criativo. Vocês lembram de uma canção que começa assim? Mundanos. Alguma coisa mundana. Eu serei como Jesus. Ser como Jesus é minha canção. Em casa e diante da multidão. Ser como Jesus o dia inteiro. Os prazeres mundanos em vão me chamam. Mas por que assistimos tanta televisão? A maior maldição da América ou do mundo é a TV. Romanos 9, onde Paulo faz uma das orações mais incríveis, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema. Ele não disse só isso. Ele diz, eu tenho o Espírito Santo como testemunha. Quantas vezes você tem o Espírito Santo como testemunha? Você não ora porque as pessoas estão orando? Você não ora porque o pastor está lá e pode ficar impressionado com a sua oração? Quero dizer, você fica empolgado para orar sozinho como fica num culto? Você bate palmas quando adora sozinho ou só faz isso publicamente? Eu fui pregar num culto um dia desses. Quando eu cheguei lá, tinha 1.400 pessoas e quando entrei na parte de trás do auditório, havia 5 ou 6 moças com o cabelo no chão e estavam sacudindo assim, se abaixando, tocando o chão com a cabeça e elas estavam batendo palmas e cantando. Era mais do que eu podia aguentar e quando eu me levantei eu disse, escutem moças aí, vocês deveriam liderar a adoração. Vocês fazem isso em casa, no seu quarto ou é só uma exibição? Vocês estão aí apenas profissionalmente? Há muito pouca adoração verdadeira, isso sim. Eu creio que o nível mais alto da adoração é o silêncio. Eu não consigo nem falar. Eu creio que o nível mais alto da oração é sem palavras. Eu preguei várias vezes em Carnegie Hall, em Pittsburgh. A senhora Catherine Kuhlman pregava nas sextas de manhã e eu pregava nas terças à noite. Quando ela tinha o culto de cura, não havia espaço para ficar, as galerias ficavam lotadas. Quando eu pregava sobre santidade nas terças à noite, não tinha ninguém na galeria. Eles ficavam aqui embaixo. Aí disseram um dia, por que você não leva o Ravenhill para a sua equipe? Ela não me quis. Eu não me importo, mas veja... O mesmo aconteceu com Jesus. Jesus deu a eles pães e peixes e eles foram atrás dele. Mas quando ele deu as condições... É assim que funciona. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos. Quem quer seguir esse caminho? Jesus, o homem que disse, meu reino não é deste mundo, acabou na cruz, fixado e nu. Ah, os artistas não pintam ele assim, é muito humilhante. Mas essa era a lei. O homem devia ser exibido lá, publicamente nu, para que qualquer um pudesse passar e amaldiçoá-lo, jogar urina nele, cuspir nele. Ele não tem nenhum direito na cruz. E esse é o homem que nos conduz ao reino. Bem, deixa eu lhe dizer algo. Não há nenhum outro caminho para o reino além deste. Você tem que vender tudo o que você tem. Você tem que perder uma centena de amigos. Você tem que parar de banquetear e fazer alguns jejuns. Um homem que te ensina que o Espírito Santo é só alegria, não sabe nada sobre o Espírito Santo. Estou tentando alertá-los que estamos a caminho de dificuldades.
Deixa eu te dizer isso, querido amigo. Com todas as igrejas e tudo que temos, Deus não está posto à prova. Nessa hora crítica da história, Deus não está posto à prova. Sua igreja está na prova. E eu disse, escuta, me diz uma coisa. Eu sei que você escreveu uma pilha de livros sobre teologia. Eu sei que tem 120 igrejas pentecostais em Dallas e ninguém percebeu isso. Ele disse que não há só 70 milhões de pentecostais. Eu perguntei, pentecostal é alguém que é cheio do Espírito Santo e fala em línguas? Ele disse, sim. Ele disse, há 120 milhões deles pelo mundo. Eu quase bati na mão dele fazendo assim e disse, irmão, me diga, havia 120 milhões no cenáculo? Ele disse, não. Eu perguntei, qual a diferença do batismo com o Espírito Santo deles pro de vocês? Quem tá ligando se você fala em línguas? Se você for mal-humorado, se você for ciumento, se você tira o último centavo de alguém ou o último minuto de trabalho de alguém? Por favor! Nós estamos a milhões de quilômetros de distância do cristianismo apostólico. Quando tentaram expulsar o demônio disse, conhecemos Jesus e conhecemos Paulo. Vamos, você é conhecido no inferno? Não me importa quem me conhece. Não é demais quando os demônios dizem, conhecemos Jesus e conhecemos Paulo? Vamos, jovem pregador, você tem a ambição de ser conhecido no inferno? Qual a vantagem de ser conhecido em qualquer outro lugar? Você prega melhor que Billy Graham, e daí? Mas você não pode ter o Espírito Santo sem revolução. Um dos homens mais incríveis que nós nos esquecemos foi George Fox. E George Fox era cheio do Espírito Santo. Ele ia pra prisão com muita frequência. Ele estava descendo a rua um dia e Deus disse, tire seus sapatos. Ele tirou e colocou no pescoço. Erga tuas mãos, ande pela cidade, grite o mais alto que puder. Ai da sangrenta cidade de Linkfield. Quando a Marta e eu passávamos por lá, eu dizia, Marta, George Fox passava por essa cidade com as mãos erguidas. Ele passava pela cidade clamando, ai da sangrenta cidade de Linkfield. Então, meses depois, ele foi a uma casa em uma noite. Eles o estavam esperando para o jantar e o dono da casa disse, as criadas não estão prontas ainda. Era uma casa grande, ele disse, você podia esperar na minha biblioteca e ler um pouco, por favor? Aí George Fox foi e pegou um daqueles livros grandes. Eles eram todos de couro, sabe, coisas grandes, e ele desceu o livro e o abriu. E enquanto ele abria, ele viu letras grandes em inglês clássico, Lickfield. Ele pensou, bem, é por isso que eu andei por essa cidade descalço clamando, ai da sangrenta cidade de Litchfield. Porque Deus permitiu que eu abrisse aqui. Então ele abriu em Litchfield e leu o que dizia lá. 200 anos antes de George Fox andar por aquela cidade, 200 cristãos foram martirizados. Entre eles foram mortos exatamente no mesmo lugar que ele passou. E Deus disse para ele, o sangue deles clama da terra através de ti. Que experiência! Porque ele vive. Vocês conhecem esse hino maravilhoso? Vamos cantar. Porque ele vive. Posso enfrentar o amanhã. Porque ele vive. Temor não há. E porque eu sei que ele detém o futuro. E vale a pena viver, porque ele vive. Oh, cantemos de novo, vocês quase conseguiram. Porque ele vive, cante. Posso enfrentar o amanhã. Porque ele vive. Temor não há. E porque eu sei que ele detém o futuro. E vale a pena viver. Por quê? Porque ele vive. Just because he lives.
Veja o final do Evangelho conforme escreveu Lucas. Leia o versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que, escutem agora, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, em um sopro ele diz: ide. Em outro sopro ele diz: ficai. O que aconteceu? Eles tinham visto Jesus, eles o deram um pedaço de favo de mel para ele comer. Eles tomaram café da manhã com ele, eles conversaram com ele, eles o escutaram, eles o viram, eles o tocaram. Bem, isso não é suficiente? Eles não podiam ir por todo mundo e pregar o evangelho? E se alguém dissesse: bem, como você sabe que Jesus é a luz? Porque eu dei um pedaço do meu favo de mel para ele. Porque eu apertei as mãos dele. Porque eu o toquei. Porque eu o ouvi orar. Não, isso não é suficiente. Esse é o milagre número 1. O segundo é esse: e levou-os fora até Betânia. E, levantando as suas mãos, os abençoou. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Vocês perceberam as duas coisas mais estupendas? A primeira, ele ressuscitou dos mortos. E então, enquanto eles o olhavam, assim como ele reverteu sua natureza ao vir o mundo sem um pai, ele reverteu a lei da gravidade e subiu ao céu. Eles o viram ressuscitado dentre os mortos. Eles partiram o pão com ele. Eles comeram carne com ele. Eles comeram favo de mel com ele. E agora eles estão assistindo ele subir aos céus. Isso não é suficiente. Vocês acham que 1000 demônios poderiam dizer: vocês nunca conversaram com Jesus, vocês nunca comeram com ele? Mas Jesus disse: vocês precisam de mais do que uma agitação emocional. Vocês precisam do Espírito Santo. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja, no lugar onde o fogo do céu vai cair, onde as pessoas vão sair totalmente transformadas, sem nenhum desejo de serem conhecidas, sem nenhum desejo de terem um aumento em qualquer coisa. Não há nenhum pregador no mundo que eu inveje. Apenas 120. Cheios do Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Eles esperaram no cenáculo e estavam cheios de alegria. Eles foram dizendo: ele ressuscitou, ascendeu ao céu e vai nos enviar o dom do Pai, o Espírito Santo. E eles esperaram. O que vocês acham que eles fizeram em cada dia? Eles diziam: vamos ter que esperar por 40 dias. Agora só restam 10. Porque eles sabiam quantos dias tinham de esperar. E ele desceu no último dia. Como vocês acham que eles se entregaram naquela manhã? E de repente o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo veio sobre Maria, ela deu à luz. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles deram à luz. Eles saíram, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles não tiveram patrocinadores, eles não pediram ofertas. Quanto você tem de Deus? Cheios de fé. Cheios do Espírito Santo, sem espaço para nada mais, sem espaço para o orgulho, sem espaço para a ganância, sem espaço para a promoção, sem espaço para a ambição, sem desejo de serem conhecidos. Eu quero Deus, isso é tudo. Eu quero Deus, isso é tudo. Eu não posso, mas eu queria poder avivar-nos. Vou finalizar com isso. Meu alvo é o próprio Deus. Não é alegria, nem paz, nem mesmo as bênçãos, mas é o Senhor, meu Deus. Aí o autor finaliza: por qualquer caminho, a qualquer custo. Você está preparado nessa noite? Não vou te pedir para vir até aqui. Quantas vezes você veio até a frente, chorou e gemeu e prometeu fazer isso e aquilo? Esqueça isso. Vá para o seu quarto hoje à noite e morra. Não queremos homens que venham nos ensinar sobre liderança. Queremos que nos ensinem a morrer, para que haja talvez um derramamento do Espírito. Não pode haver um derramamento de outro jeito. O diabo está com medo de homens cheios do Espírito Santo. Homens que não tenham nenhuma visão, mas uma visão para Deus, visão para a santidade e paixão pelos perdidos.
Tu, ó Cristo, és tudo o que quero, mais do que tudo, em ti encontro, disse Wesley. Você pode realmente dizer isso nessa noite? Eu não vou cantar o hino e mexer com sua emoção. Estou pedindo para você ir para sua casa ou seu hotel e ficar sozinho e refletir nessa mensagem. Leia de novo e diga: Senhor, eu quero ser movido pelo Espírito Santo. Escute, se ele entrar, as outras coisas têm que sair. Cada área em você que for impura, ele vai limpar, toda obstrução ele vai retirar, e a partir de hoje você será sabedoria divina, entendimento divino e força divina. Pai, ó Deus, dá-nos um apetite maior do que o nosso apetite por comida, nosso apetite por amizades. Mantenha sua mão sobre nós. Abençoe este povo precioso. Senhor, que sejamos capazes de dizer enquanto saímos deste lugar nesta noite: eu não fui desobediente à visão celestial. Rasgue os céus e desça. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado por ouvir até aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.